Boa noite. Boa noite. Tudo bom, professor? Tudo bem? Tranquilo. Consegue Vamos me ouvir começar bem em aí? 2 minutos, tá bom? Tudo bem. Aqui deu um probleminha na entrada, mas já vamos começar, tá bom? Tá bom, você me avisa. Tá. Boa noite, Edgar. Boa noite, Elias. Olá, mano. Boa noite. A gente vai fazer a gravação, tudo bem? Tá liberado? Sem problema. Então tá bem. Boa noite, amigos do Marilu. Hoje é dia 9 de novembro, a gente está recebendo o candidato a prefeito, professor Elias. E, professor, nesses primeiros 15 minutos, você tem todo o tempo para explicar a sua trajetória, os seus projetos, usa bastante, depois a gente entra com algumas perguntas, tá bom? Combinado. 15 minutos, né? Eu controlo meu tempo aqui Isso. pelo celular. Tá bom? Posso iniciar? Pode. Bom, boa noite a todos aí, né, moradores, né, do bairro do Marilu, o pessoal que está participando. Meu nome é Elias, né? O professor ele foi sendo incorporado ao longo do tempo aí, depois de 32 anos dentro de uma escola, tá? Bom, eu sou morador de Itapecerica há 42 anos, né, mudei para cá em 1978, né, sou professor da rede pública estadual há 32, né, sou biólogo de formação, tá? E tenho, atualmente eu trabalho nas escolas Sofia, ali no Parque Paraíso, e no João Batista, aqui na área central, tá bem? E estou disputando a minha segunda eleição para prefeito em Itapecerica da Serra. Eu disputei em 2016 por um outro partido, na época eu estava no PSOL, e atualmente eu disputo a eleição pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Tá bem? Eu tenho algumas propostas, né? Porque eu, como um socialista, eu entendo que os trabalhadores eles têm que estar inseridos na política, eles têm que ser, né, agentes, né, ativos da política. A gente não pode ter essa ideia de que a política é só para os empresários ou para as classes sociais, né, mais ricas. E nós, trabalhadores, somos meros instrumentos, né? Vamos lá, votamos, elegemos nossos representantes. Eu defendo que a gente tem que participar muito ativamente da política. Por isso que eu estou aqui novamente, né, encarando esse desafio aqui. Eu tenho um conhecimento razoável da cidade, rodei muito pela cidade, continuo rodando muito pela cidade, e a cidade era uma cidade de desigualdades, né? Você tem desde bairros que têm uma melhor infraestrutura, porque estão mais próximos do centro, mas mesmo esses ainda têm algumas deficiências, até bairros extremamente carentes, né, nas áreas mais periféricas da cidade, precisam de muito, mas muita atenção. Tá bem? A nossa campanha para prefeito, hoje ela começou com 3 eixos centrais e ao longo da campanha um outro eixo central foi incorporado, né, para a gente. Claro que não é que nós só temos 3 propostas, mas essas são as 3 propostas principais que a gente vai trabalhar. Então, nós temos, como não poderia deixar de ser, eu sou professor e eu entendo que a educação é sempre área prioritária. Na educação, você nunca, pelo menos no Brasil, a gente ainda está muito distante de ter atingido um patamar de qualidade e de excelência. Tá? Nós estamos muito distantes disso. Então, eu tenho propostas muito sérias para a educação. Tá? Lembrando que a Prefeitura, né, de Itapecerica da Serra, ela vai lidar com os meninos, né, na creche, né, que é a educação infantil, e depois do pré até o 5º ano. Nós não temos escolas do chamado Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, na nossa rede. Tá bem? Então, o que eu entendo que é prioridade? Primeiro, nós temos que zerar, né, a demanda por vagas em creches. Tá? Existe uma demanda muito grande de vagas em creches e ela é muito mal, né? Então, muito mal atendida pela rede, né, pela rede municipal. Então, esse é um ponto. A gente entende que nós temos que também estender o horário de funcionamento das creches para que ela atenda às necessidades das mães que trabalham fora. Tá? Nós temos um projeto de escola integral, ou seja, aumentar o período de permanência dos meninos do pré ao 5º ano na escola. Aumentar para um período mínimo de 7 horas diárias, tá, de permanência. Mas isso não significa deixar um menino lá, né, uma criança, durante 7 horas sentado num banco dentro de uma sala de aula. Nós entendemos que a educação nessa faixa etária, ela tem que ser mais diversificada e tem que contemplar, né, alguns outros fatores. Ela tem que contemplar a cultura, tem que contemplar o esporte,
né? E tem que contemplar as horas de lazer e de brincadeira, porque eles são crianças ainda em formação, e essa parte lúdica, a atividade física é fundamental para essas crianças. E quando nós colocamos que nós vamos aumentar o período de permanência de uma criança, a gente tem que entender também que nós temos que oferecer para essa criança uma alimentação de qualidade. Bem, então, são dois desafios aí. Você aumentar a permanência do aluno com atividade diversificada e garantir uma alimentação de qualidade para ele. Então, isso para nós é fundamental. Um outro fator que eu considero muito importante é nós termos um plano de carreira decente para os profissionais da educação. Eu sou professor do Estado e o plano de carreira do Estado é uma tragédia, né? E isso desestimula, muitas vezes, o acesso e a permanência dos profissionais na rede. E esse fenômeno acontece, né? Isso acontece também com os profissionais da área aqui na Prefeitura de Itapecerica. A reclamação é geral sobre a falta de um plano de carreira que torne, né, que propicie um salário atrativo e que garanta a sua permanência na rede municipal. Então, a elaboração de um novo plano de carreira discutido com todos o funcionalismo é um compromisso, né? É um compromisso que eu assumo e tenho assumido publicamente, e um compromisso de alguém que sente a dificuldade de você, né, não ter essa devida discussão, tá bem? Então, é um compromisso que a gente assume aqui com o funcionalismo. Bom, nós temos um outro projeto, outro foco central da nossa campanha é a saúde, tá? E nós vamos aqui propor uma inversão dos investimentos. E quando eu digo inversão dos investimentos, o que é? É investir menos em saúde secundária e terciária, que são os pronto-atendimentos e os hospitais, e investir, né, a maior parte do recurso em saúde primária, em saúde preventiva. Porque os estudos mostram que você investir em saúde primária é muito mais eficiente e muito mais barato. Então, de fato, implantar as chamadas equipes de médico de família, que é algo né, universalmente colocado como eficiente, tá? Mas para você colocar em funcionamento isso, você tem que contratar médico, contratar enfermeiro, atendentes e os agentes comunitários, que são os agentes comunitários que vão para os bairros e fazem o cadastramento. Tá? Então, a nossa ideia é que com as equipes de médico de família, cadastrando os pacientes que precisam de um acompanhamento, e que essas equipes indo até as suas casas, a gente tenha uma redução significativa na demanda de pronto-socorro e hospital, porque a gente faz saúde preventiva e evita que as pessoas fiquem doentes, tá bom? Nós temos lido, eu tenho lido algumas coisas, e o grande porquê de muitas prefeituras não investirem pesado em saúde preventiva é um motivo muito ruim, né? Se tem alguns estudos que mostram que no mundo ocidental se tolera de 10% a 15% de um orçamento sendo perdido para a corrupção. O que eu acho um número assim, extremamente imoral. Tá? E quando você investe em saúde preventiva, o que acontece? Você diminui os gastos com insumos, com medicamentos, com equipamentos, né, que são somas muito grandes, e você reduz o ralo da corrupção. Então, para nós, investir em saúde preventiva, né, é fundamental e é um dos eixos centrais da nossa campanha. Bem, eu tenho um outro foco que eu acho muito importante, que isso é uma falha gravíssima, né? Pessoal, só retomando um pouco de saúde, eu moro no Jardim Paraíso. E aí, se você pega o Jardim Paraíso, Nissalve, Sampaio, Jardim Marilu, Jardim Elisa, Virgínia, né? Essa região todinha, uma região gigantesca, nós não temos nenhuma UBS. Tá? Nenhuma UBS. Todos os moradores dessa região, que é muito grande, são obrigados a utilizar a UBS central, que é o Salvador de Leone. Então, nós temos também que ter um compromisso de ter, pelo menos, a princípio, uma UBS que atenda essa região. Tá? Porque é uma região muito grande para estar totalmente desassistida, né, de UBS, tá bem? Eu tenho um projeto para transporte público, tá? E para o transporte público interno, que é o transporte interno, é onde a prefeitura ela tem a gestão desse sistema, né? Então, a prefeitura não tem a gestão do sistema de transporte intermunicipal, isso quem faz é o governo do estado. O que a prefeitura pode fazer é pressionar para que ofereçam melhores serviços, mas para o transporte interno, que é aquele dentro da cidade da Itapecerica da Serra, nós temos propostas. Uma delas é a criação do Fundo Municipal de Transporte, né? É reorganizar a frota, né? A prefeitura tem que encontrar um mecanismo que possibilite, né, que os
né, que o pessoal das vans e peruas, eles renovem as suas frotas, porque hoje a frota ela é muito sucateada, muito velha, está em condições muito, muito ruins, tá bem? E nessa reorganização, nós estamos propondo a criação de linhas circulares, que possam atender a demanda de todos os bairros, ou seja, você ter vans, pelo menos, que passem por todos os bairros da cidade. Alguns bairros são muito bem servidos, outros, como é o caso do bairro onde eu moro, onde não passa nenhuma van, não passa um ônibus, não passa nada. Tá? Então, dessa maneira, a gente criando as linhas circulares, toda a cidade seria atendida. Tá bem? Com a criação do fundo, nós temos um outro objetivo, que é oferecer a gratuidade das tarifas. Tá bem? Então, a médio prazo, o nosso projeto é que as tarifas elas passem a ser gratuitas e elas seriam subsidiadas e pagas pela prefeitura, através da criação desse fundo municipal. Então, quem, né, o pirueiro ou o dono de van, estiver cadastrado, que estiver habilitado a prestar esse serviço, ele vai receber, né, da prefeitura pelo serviço prestado. Tá? E o morador de Itapecerica, ele vai poder circular dentro do município gratuitamente. Nós entendemos que isso é fundamental, porque você tem problemas sérios de estacionamento, problemas sérios de tráfego na área central da cidade, né? Além da dificuldade de moradores mais afastados e acessarem, por exemplo, o fórum, de acessar o hospital geral, né? O custo é muito alto, as linhas elas não são adequadas, então nós entendemos que nós temos que ter sistema de circular e a médio prazo torná-lo gratuito, tá bem? Então, esse é um ponto central da nossa campanha, tá? Das nossas propostas. E como eu falei para vocês, além dessas 3 propostas que nós entendemos que são, né, as principais, uma outra foi sendo incorporada, né, à medida que a gente estava na rua, que é a questão da segurança pública. Tá bem? Só para a gente ter alguma informação, hoje a maior parte das ocorrências que são levadas até a delegacia de polícia, que são apresentadas na delegacia de polícia, elas são da GCM, ou seja, a GCM, né, ela tem um papel, um desempenho, né, de polícia preventiva maior do que a própria polícia militar. Tá? E tem uma coisa que é elogiável na nossa GCM, apesar de todos os problemas. Se você pegar estatisticamente o número de ocorrências da nossa GCM com mortes, ela é muito pequena. Nós conseguimos localizar, se não me engano, 2 ocorrências em toda a história da GCM que terminaram em morte. Tá? Ou seja, então a nossa GCM, o índice de letalidade da nossa GCM é muito baixo, né, se comparado, por exemplo, com os índices da PM. Tá bem? E dentro dessa questão de segurança, além de nós entendemos que nós temos que reforçar, né, os efetivos de monitoramento e dar melhor, né, e ter uma GCM comunitária e tudo mais, surgiu uma demanda que é chamada GCM feminina ou GCM mulher. O que seria, qual é essa proposta? A criação de equipes, né, de GCMs compostas só por mulheres, tá? Só por guardas femininas, e elas teriam um objetivo, né, primordial, de acompanhar, né, as ocorrências que terminam em violência doméstica. Tá? Então, elas teriam fazer um acompanhamento e atendimento das ocorrências de violência doméstica. Tá? Isso é fundamental, porque nós sabemos que hoje o problema, né, da violência doméstica contra as mulheres, do feminicídio, ele atingiu níveis aí um pouco quase que alarmantes, principalmente por conta da pandemia. As pessoas ficaram mais tempo em casa e os casos de violência se multiplicaram. Então, a criação da GCM feminina, nós entendemos que ela é fundamental, né, para que as mulheres se sintam vítimas dessa violência, se sintam mais acolhidas, mais à vontade com as equipes compostas por mulheres. Tá bem? Mas entendo também que não basta você ter uma equipe que vai lá, faz o atendimento primordial e depois devolve, né, essa mulher para a casa do agressor. Então, nós temos que ter também algumas estruturas de acolhimento, né, até que essas pessoas consigam encontrar uma possibilidade, uma alternativa para suas vidas. Tá bem? Então, esses são os 4 pontos centrais da nossa campanha. Eu sou um ambientalista, o meio ambiente com certeza vai ser tratado com muito carinho. Nós temos um projeto chamado Cidade Verde, né, onde a gente vai tentar fomentar o ecoturismo, a reciclagem, né, parar com as desocupações desordenadas, tá bem? Que hoje assolam a cidade, tá bem? E toda uma outra sequência que eu não vou conseguir falar aqui em 15 minutos, mesmo porque meu tempo está praticamente em cima, tá bem?
Então, esses são os pontos centrais da nossa proposta aí para a cidade de Itapecerica da Serra. Espero ter sido claro. Estou dentro do tempo, tá bem? Tá certo. Obrigada, professor Elias. Então, vou passar para as perguntas. O morador Edgar. Professor Elias, boa noite. Obrigado por estar conosco nesta noite aqui, reservado o seu tempo. Sim. Muito importante sua participação aqui no bairro, se sinta acolhido, viu? Esse é o bairro que eu tenho uma ligação, porque eu trabalhei 18 anos ali ao lado, né, do Benevides Beraldo. Verdade. Então, muito legal o que o senhor comentou da UBS, porque a gente tem um dos projetos nossos, sim, fazer uma UBS para todos esses bairros interligados aqui. Seria muito importante. Antes de fazer a pergunta, senhor Elias, eu queria perguntar com relação à pandemia, né? A gente não sabe quando ela vai se encerrar. Se o senhor for prefeito, qual a posição do senhor sobre as aulas para a escola pública? O senhor manteria fechada? Qual é a sua opinião? Então, Edgar, nós estamos agora com um problema sério, né? Como te falei, eu sou biólogo de formação, e nós estamos aí na iminência de uma segunda onda, né, de Covid, né, que já vem chegando fortemente na Europa, tá? E que com certeza nós não escaparemos dessa segunda onda. Então, eu como prefeito, eu tenho que ter a responsabilidade com a saúde, né, dos moradores, principalmente das crianças, porque as crianças, apesar dos estudos mostrarem que elas são, né, elas reagem bem ao Covid, mas nós temos que entender, essas crianças têm pais, têm avós que cuidam delas e que são muito mais, né, suscetíveis aos sintomas dessa doença. Eu entendo que se nós tivermos uma vacina efetiva, né, com eficácia garantida, né, de imunização, nós podemos reiniciar o ano. Se nós não tivermos essas condições, não dá para você, né, reiniciar um ano letivo, tá? Ainda mais com uma segunda onda chegando e colocar toda uma fatia gigante da população em risco, ainda mais com o sistema de saúde perto do colapso, como é o que a gente encontra atualmente. Tá bem? Verdade. Então, eu deixo aqui minha posição como biólogo e professor. Tá bom? Legal, obrigado. Com relação à minha pergunta, você já comentou até 4 pontos aqui que vai responder um pouco da minha pergunta, mas eu vou fazer novamente se eu quiser complementar alguma coisa, tá bom? Se eleito, comparando ao atual governo, cite 2 pontos que você não faria e 2 pontos que você colocaria em prática de imediato para a melhoria da cidade. Bom, eu entendo que 2 pontos, um dos pontos centrais que eu acho veementemente condenável da atual administração é a conivência da atual administração com a ocupação urbana desordenada. Tá? Então, existe uma leniência, né? Existe uma conivência da atual administração com as ocupações desordenadas na área urbana. Tá? Então, muitas vezes você tem alguém que grila a terra, que faz um loteamento irregular, e o poder público fecha os olhos. Quando não fecha os olhos, ele vai lá e instala a benfeitoria, né, numa área irregular e torna lá um monte de gente vítima desse processo. Tá? Então, isso é algo que eu acho extremamente condenável, né, na atual administração. Um outro fator que eu acho muito condenável é a falta de transparência da atual administração na contratação de obras. Tá? Na contratação de obras. Eu vou citar um exemplo da obra lá do Córrego 9 de Julho, no Parque Paraíso. Já está sendo refeita pela segunda vez, tá? Pela segunda vez, porque a primeira vez ela foi feita e na primeira chuva a obra se mostrou totalmente inadequada e ela está sendo refeita, tá? De modo, né, numa concorrência muito pouco clara, tá? E onde nós sabemos que a empreiteira que está fazendo a obra é de um amigo do prefeito. Então, isso eu acho condenável. Acho que nós temos que ter uma grande parcimônia, né, uma grande responsabilidade no uso do recurso público. Então, são 2 fatores aí que eu considero, né, condenável na atual administração. Tá bem? Obrigado, professor. Tá? O que nós poderíamos fazer de imediato? É isso que você colocou, né? Então, eu penso que de imediato, né, nós temos que reestruturar, porque o que nós temos que entender? O ano que vem, nós vamos chegar num momento com os orçamentos, né, extremamente apertados, porque esse ano, com a pandemia, né, a arrecadação de impostos ela teve uma queda muito grande, e nós sabemos que o orçamento do próximo ano ele depende da arrecadação do ano anterior. Então, o ano que vem, nós vamos chegar com certeza na prefeitura com uma queda de arrecadação, né?
e de imediato nós temos que conter gastos. Tá? Isso é fundamental, conter os gastos, né? Priorizar as áreas, né, que é onde os gastos serão, né, feitos. Eu acho que isso é uma prioridade número 1, para que a gente não deixe a população sem serviços, tá bem? Então, eu acho que isso é fundamental. E o que mais que a gente pode? Eu acho que nós temos que mudar todo um modelo de comunicação, de tratamento, do poder público com as pessoas. Tá? Eu quero de imediato reforçar a participação popular. Tá? E o que é reforçar a participação popular? É revitalizar os conselhos, né? Nós temos os conselhos municipais, e você tem eles, meio ambiente, saúde, educação, dos idosos e tal. Esses conselhos, eles estão sistematicamente sendo, né, aparelhados pelo poder público para que eles sejam dóceis, né? Para que eles atendam única e exclusivamente os interesses, né, da municipalidade, da prefeitura. Isso sem garantir a participação efetiva das pessoas. Então, isso é algo que tem que ser, né, de imediato ser feito. Além do que, nós vamos retomar a questão, né, no mais breve possível, do orçamento participativo, que é inclusive uma criação do Partido dos Trabalhadores, e fazer com que as pessoas, como vocês têm, por exemplo, os amigos do Marilu, se ele tem uma conotação de sociedade de amigos de bairro, ela poder participar das discussões sobre a aplicação de verbas no seu bairro. Então, isso é fundamental. A gente quer ampliar a participação popular na administração. Isso são duas atitudes que a gente tem que tomar de imediato. Tá bem? Obrigado, viu, professor? Obrigada. Eu vou passar agora para o Mário fazer uma pergunta. Sim. Morador Mário. Boa noite, professor Elias. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui na nossa live, viu, professor? Me diga uma coisa, numa cidade onde 100% de manancial, uma despesa pública, né, grande que nós temos, o que o senhor teria como uma alternativa para gerar emprego e arrecadar impostos, para a gente conseguir pagar todo esse pessoal e realizar alguns projetos a mais, professor? Olha, Mário, eu vou te dizer uma coisa. É um milagre. É um milagre, porque eu entendo que esse talvez seja o maior desafio dessa cidade. É como você, né, como você poder equalizar geração de renda, emprego, sustentabilidade e preservação. É um desafio quase hercúleo, né? Quase um milagre mesmo, como você disse. Nós temos algumas propostas, né? Mas o que nós temos que entender. Não dá, eu sou muito realista em dizer que essas propostas elas não conseguem atender a 100% da nossa população, tá? Mas eu acho que nós temos vários campos aí que são subutilizados na nossa cidade. Por exemplo, nossa cidade ela ainda tem um potencial de ecoturismo que precisa ser explorado. Uhum. Eu ando muito pela cidade, Itapecerica, ela tem com certeza uma das paisagens naturais mais belas que eu já vi na minha vida. Nós temos áreas assim lindíssimas que têm um potencial de exploração, tá, para o ecoturismo, desde roteiros a pousadas, né? Eu tenho um amigo que recentemente ele criou um observatório de pássaros na cidade, é o primeiro observatório de pássaros aqui de Itapecerica da Serra, tá? E um mercado que movimenta, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos eles afirmam que a observação de pássaros movimenta 40 bilhões de dólares por ano. Nossa. Você tem uma ideia do tamanho desse mercado. E no Brasil ele ainda é pouco explorado. E enquanto Itapecerica você tem hoje uma fauna de aves de mais de 60 espécies nativas. Ou seja, você tem um potencial. Claro, vamos entender, mas a observação de pássaro vai gerar emprego em massa? Não. Mas pelo menos a observação de pássaro ela pode garantir que quem é proprietário de uma área, né, preserve essa área, porque ela acaba gerando renda e mantém essa área preservada. Tá? Então, esse é um desafio gigantesco. Então, nós entendemos que o ecoturismo, quando eu falei da escola, eu entendo, por exemplo, nós podemos gerar renda explorando a produção agrícola. Nós temos aqui várias áreas que já têm um certo nível de degradação, né, que podem ser utilizadas para a produção de orgânicos e coisas do tipo. E qual é a proposta? A proposta é a seguinte, existe um projeto de lei federal que determina que 30% da alimentação, da merenda escolar, ela deve ser adquirida de agricultor familiar, ou seja, de pequeno agricultor de preferência do município.
Então, se nós aplicarmos essa lei na íntegra, nós garantimos a compra, né, de quem produzir na cidade. A gente garante a compra e as pessoas vão fornecer para a prefeitura e vai ser usado na merenda. Dessa maneira, a gente também gera emprego e gera renda. Tá? Nós podemos atrair empresas, talvez tentar Itapecerica um polo de tecnologia, uma empresa que não polui. Podemos tentar. Agora, o que nós temos visto hoje é uma ocupação desordenada, né? Por exemplo, quando a gente pega o eixo da Regis, né, ele está sendo ocupado por galpões, né, galpões de logística. Galpões não poluem. Só que tem um problema, o galpão ele ocupa uma área gigantesca e a quantidade de empregos que ele produz é muito pequena. Então, esse eu entendo que para nós equalizarmos esses dois, né, a preservação e a geração, é com certeza o maior desafio. Então, nós vamos ter que procurar alternativas, seja nos polos de tecnologia, seja no incremento de algum tipo de comércio, né, incrementar o comércio local, para poder gerar renda, evitar que as pessoas saiam de Itapecerica para comprar fora da cidade. Hoje o comércio ele é muito variado, né? Então, esses são projetos que, né, ao longo de 4 anos, você vai ter que ter um esforço gigantesco para tentar fazer essa conta fechar, viu, Mário? Eu acho meio... É uma mágica, né, professor? É uma mágica, porque se você usar um modelo convencional, o modelo convencional é o seguinte: vamos desmatar, construir fábricas, construir loteamentos, só que nós temos que pensar, nós precisamos de água. Nós precisamos de água para beber, né? Nós precisamos do ar para respirar. Nós temos que preservar a fauna e flora, né? A gente não pode imaginar que o ser humano ele vai sobreviver sozinho como espécie no planeta. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. E, infelizmente, Itapecerica ela tem sido vítima constante, né, dessa política irresponsável, né, de uso e ocupação dos... Oi, Edgar, vou colocar você para poder gravar antes que eu caia, tá? Tá ótimo. Ah, você tá podendo pessoal, gravar só mais um também? minutinho. Tô, né? Eu não tô te ouvindo, Edgar. E agora, tá ouvindo? Edgar? Boa noite. Oi, tá ouvindo? Edgar, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Também. Estou te ouvindo, Edgar. Pronto, retornei. Seu microfone tá... Oi, boa noite, professor Elias, tudo bom? Novamente, a gente vai continuar aqui os 10 minutinhos, desculpa, a minha internet está caindo, então, Edgar, você coloca para gravar também, por favor? Coloco sim. Isso, porque aí a gente continua, perdão. Pode continuar daquele ponto que estava aqui. Só retomando, né, que o Mário estava falando, então, o desafio é gigantesco, né, como eu disse para vocês, se a gente for pensar no molde de geração de emprego tradicional, convencional, né, de criação de fábricas, né, de devastação das áreas verdes, né, isso eu não entendo ser um modelo adequado para a cidade. Nós temos um compromisso com a preservação ambiental por conta da necessidade de manter seus geradores de água, seus produtores de água, tá, não só para Itapecerica, mas como para 6, 7 milhões de habitantes da Grande São Paulo. O que eu defendo é que essa nossa responsabilidade ambiental ela tem que ser recompensada, né, seja pelo governo do Estado, seja pela Sabesp, né, que nos penaliza, entre aspas, né, evitando, né, impossibilitando que a gente tenha essa geração de empregos e que não vai nenhuma compensação, né, para a nossa cidade. Então, basicamente isso. Mas esse é o maior desafio de todos, né, com certeza, aqui para um prefeito aqui dessa cidade. Tá bem? Muito obrigada. Tirei minha câmera aqui para não cair. Vou passar para o outro morador, é o Matheus, para fazer com a próxima pergunta. Sim. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Matheus, tudo bem? Tranquilo? Tudo bom.
Eu gostaria de saber se seria possível um canal direto com o executivo para os munícipes acompanharem quais os projetos serão entregues no ano, em qual região e qual o prazo e custo aos cofres públicos. Eu acho que não é só possível, como é preciso ter isso, viu, Matheus? Eu acho que é mais do que necessário isso. Essa transparência, essa clareza, né, ela é fundamental. Eu tinha dito anteriormente aqui que eu quero muito reforçar a participação popular, né, no governo, seja através dos conselhos, seja através da participação dos bairros no orçamento participativo, tá? Para fazer essa discussão de como a gente vai implementar, de como a gente vai aplicar os recursos naqueles bairros. Então, eu acho que isso é fundamental, tá? Eu digo para você que eu quero, né, se eu for prefeito dessa cidade, eu quero ser o prefeito que pelo menos que tenha a obrigação de circular pelas ruas. Eu não consigo imaginar o modelo de prefeito que se elege e desaparece da cidade, isso eu nunca mais ver. Eu quero ser pelo menos uma pessoa que tenha essa possibilidade de circular pelas ruas, para conhecer. Eu falei, eu moro há 42 anos, sou professor há 32, eu conheço bem. Então, é fundamental a gente ter esse canal, tá? Esse canal, porque quando você prevê uma obra dentro da municipalidade, ela tem que ter prazo, ela tem que ter orçamento, ela tem que ter objetivo. Não dá para a gente fazer de conta que a gente está fazendo obra ou fazer obra da nossa cabeça para favorecer A ou B. As obras, elas têm que ter um objetivo claro, elas têm que ter prazo definido e, mais que isso, elas têm que ter orçamento definido. Então, com certeza, nós teremos canais para garantir a participação popular. Tá? Eu acho que isso é fundamental, né? O poder público, a prefeitura, ela tem que estar aberta aos questionamentos do morador. Por isso, muitas vezes, é tão importante a gente, assim como a eleição para prefeito, é muito importante a eleição para vereador, porque o vereador ele tem essa função, essa é uma das funções do vereador, é acompanhar a municipalidade, acompanhar a obra, fiscalizar, né? E fazer essa intermediação entre o bairro e o prefeito. Então, é um compromisso que a gente assume, de ter transparência, tá? E de informar, né, sobre obra, sobre orçamento, sobre prazo, porque isso é ter responsabilidade no trato do dinheiro público, tá bem? Então, esse é um compromisso também que eu assumo aqui com os moradores aí do bairro, tá bom? Ok, obrigado. Muito obrigada, professor Elias. Nós fizemos aqui um projeto que foi protocolado no dia 23 de agosto com 10 itens, dos quais, até o presente momento, foram entregues 4. Então, a gente pergunta, né, se em relação a projetos de execução de curto prazo, a gente pode contar que o senhor sendo eleito, como que vai ser o canal de comunicação, como que a gente vai saber, porque são demandas simples, né? E se a gente pode contar com você também nessa questão da UBS, para atender os bairros dessas regiões, nós estamos também. Essa questão da UBS, eu acho que é uma das questões mais urgentes, né? Porque, além disso, nós temos uma característica, que acho que o bairro que eu moro, o Jardim Marilu, outros bairros, esses bairros são muito próximos ao centro, são bairros muito antigos, né? Jardim Paraíso e Mariluta provavelmente são os bairros mais antigos da cidade, né? E nós temos uma população de pessoas mais velhas muito grande, que precisam, né, desse atendimento tanto da UBS quanto dos médicos de família. Então, esse é um compromisso assim, que eu penso que é primordial, que é um dos compromissos centrais, tá, para a gente. A questão do canal direto, acho que nós vamos ter que criar um mecanismo, seja por audiência pública, seja por um gabinete itinerante que vá até o bairro, tá? Mas, com certeza, manter aberto esse canal de diálogo, seja pelo, né, você estabelecer uma agenda lá onde os moradores vão até a prefeitura e são recebidos pelo prefeito, pelos secretários, para levar suas demandas. Então, isso é um compromisso, né, que eu assumo, né, não só com os moradores do Marilu, mas com os moradores de toda a cidade, tá bem? E, quanto a isso, eu tenho total apoio. Acho que a administração ela tem que ser transparente, e clara, porque os recursos, esses recursos são gerados pelo nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter muito zelo no trato desse dinheiro tão suado de todos nós, tá bem? Tá certo. Professor, então, muito obrigada pela sua participação, suas considerações finais agora em 1 minutinho para a gente se despedir e manter o tempo para ser igual a todos os outros, tá bom? Obrigada por ter
teve essa queda aí, mas é só para completar os minutos aí. Tá bom. Eu queria agradecer a todos aí, o grupo Amigos do Marilu, né, e dizer que eu tenho propostas para a cidade, eu não faço promessas, eu faço compromissos com a cidade. Né? Eu entendo que esse não é o momento da gente propor obras mirabolantes, grandes obras. Meu plano é de remanejamento e de um uso racional do orçamento, objetivando tornar a vida das pessoas melhor. Acho que a cidade ela tem que ter um foco, e o foco é pessoas têm que viver melhor, com saúde, com boa educação, com bom transporte. Tá? Então, cuidar bem das pessoas de Itapecerica. Esse é o objetivo, e essa é a minha proposta. Por isso que eu me coloquei à disposição da cidade para disputar essa eleição. Tá bem? Muito agradecido a todos, uma boa noite e conto com vocês aí no dia 15 de novembro. Tá bem? Tá certo. Boa noite, então, a todos. Obrigada. Até mais. Até mais.